Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Glacelma Borges. Hoje, na nossa aula, nós iremos trabalhar com a produção de texto, já dando introdução a esse conteúdo com vocês. Espero que vocês trabalhem e exercitem bem, certo? Para finalizar esse semestre, para a gente entrar do ano que vem já bem práticos, já bem adaptados à produção de texto, que é essencial em todas as disciplinas. Então, vamos lá. Hoje, nosso tema será artigo de opinião, certo? Mais um gênero textual, dando continuidade a essas demandas de gêneros textuais. Hoje, iremos trabalhar com a habilidade de planejar o texto a produzir, seja oral, escrito ou multissemiótico, que é quando trabalha várias habilidades, várias maneiras de se mostrar, considerando situação comunicativa, interlocutores, finalidade, circulação, suporte, linguagem, tema, organização e composição textual, ok? Então, essa será a nossa habilidade com o gênero textual artigo de opinião, que nós já trabalhamos o conceito do artigo de opinião. Então, vamos ver agora como ele se manifesta na prática, ok? Bem, nós temos aqui a estrutura do artigo de opinião. Como que ele se apresenta? Por ser um texto argumentativo, um texto de convencimento, o artigo de opinião apresenta três partes fundamentais. Primeiramente, hoje eu vou trabalhar duas partes com vocês, certo? A introdução e o desenvolvimento. Então, a introdução com tese. Introdução, como o próprio nome indica, que nós já temos conhecimento de mundo, conhecimento acerca dessa palavra, é o início, como que eu vou apresentar meu texto para as pessoas de maneira inicial. Bem, os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado, ok? É como quando eu chego em um lugar, diante de pessoas desconhecidas, então eu tenho que me apresentar, quem eu sou, quais são minhas características, para que aquelas pessoas obtenham uma espécie de familiaridade comigo, ok? Além disso, além de mostrar o assunto abordado, também mostra o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese, ok? Então, ele já vai apresentar logo de início o seu ponto de vista. E, no decorrer do texto, ele irá defender de maneira argumentativa, como que informações que ele obteve para convencer o seu leitor sobre aquele determinado tema e aquela determinada tese. No caso das redações escolares e propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função, pois nesse tipo de produção textual o número de linhas é restrito, geralmente são 30 linhas reservadas para a produção completa do texto. Aqui eu trouxe para vocês um trecho do jornal El País, que é um jornal espanhol, certo? Só que ele tem redações também aqui no Brasil. Veja a seguir a introdução de um artigo de opinião produzido por Débora Diniz e Gisele Carino, publicado no jornal El País Brasil, publicado aqui no Brasil. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres, Então, aqui pelo título, eu já sei do que ela vai tratar, E aí para eu produzir meu texto, eu tenho que ter todo um arcabouço, que seria isso, informações anteriores acerca da violência obstétrica. Eu tenho que conhecer esses termos, o que é violência, e o que é obstétrica, Obstétrica está relacionado ao parto de mulheres. Obstétrica, está relacionada ao parto, ok? Então, o que seria essa violência obstétrica a grosso modo? Seria uma invasão por parte de médicos e profissionais da saúde, de modo que as mulheres não tenham a liberdade de escolha acerca da maneira como elas irão fazer o seu próprio parto, ok?
Então, a expressão violência obstétrica ofende médicos. Olha aí a tese, né? Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira Adeli Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida, no uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto, na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, do que trata aí o texto, né? Dessa falta de autonomia, né? Dessa falta de liberdade de escolha das mulheres na hora do parto, que é um momento tão delicado, né? Um momento que ela precisa de humanização, de atenção e de ser respeitada diante das suas escolhas, ok? Então, esse trecho foi publicado no jornal Eu País Brasil no dia 20 de março de 2019. E o que eu quero trazer com ele, né? É notável nesse trecho inicial do texto a presença de duas partes fundamentais da introdução de um artigo de opinião. A apresentação do tema, que no caso é a violência obstétrica, né? Ou na obstetrícia, e a defesa de uma tese ou ponto de vista. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres, ok? Então, essa é a maneira que eu irei trabalhar no meu texto, né, na minha produção do artigo de opinião. Dentro da introdução, eu já vou trazer a opinião defendida e ao longo do texto eu irei argumentar, né, trazendo informações, trazendo detalhes e trazendo dados confiáveis para que o meu interlocutor compreenda aquele meu argumento. Desenvolvimento, né, aqui será a etapa seguinte, o desenvolvimento com argumentação. E aí eu tenho que ter muita informação aqui, né, muito conhecimento do que eu estou tratando, para eu defender de maneira contundente através da minha argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, né, entre a introdução e a conclusão, que também são chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Um argumento, portanto, costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento, né? Então, como seria isso? A primeira corresponde às informações, aos fatos, aos dados, às referências, né? Tudo que eu tenho de informação acerca daquele tema. Entre outros, que o articulista, ou seja, você que está produzindo o texto, busca para embasar a sua opinião, né? Para trazer provas concretas acerca da sua opinião. A segunda, ao trecho que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Então, a fundamentação nada mais é do que os dados concretos que você trouxe para enriquecer o seu argumento, certo? E a análise vem logo em seguida, trazendo a sua opinião, né? Como que através desses fundamentos, que através dessas informações colhidas, você fez essa análise e chegou a uma determinada conclusão, ok? Então, como sempre na nossa produção textual, nós partimos de etapas, né? Pequenas etapas que não podem ser puladas. Atenção, gente, não pulem as etapas, porque aí fica mais difícil lá no final você produzir seu texto, ok? Então, parta da introdução e do desenvolvimento, faça uma análise minuciosa. Lembrando, na produção de qualquer texto e no artigo de opinião, essencialmente leitura, né? Busquem informações, busquem dados, leiam,
que vocês irão produzir um texto com todas as características exigidas, certo? E ele será muito mais bem produzido, ok? Então, essa é a primeira parte acerca das orientações para a produção do artigo de opinião, ok? Então, boa sorte, boa produção e até a próxima.